Boa tarde, meu nome é Sérgio Torres. Primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a professora Cristiane, o professor Rex, o professor Márcio, da mais essa etapa importante na carreira profissional. Neste momento eu iria apresentar sobre o meu estágio, o meu relatório de estágio, onde foi trabalhado, onde foi pesquisado e muito aprendizado na empresa Lógica Sistemas. Nessa apresentação falarei um pouco sobre a empresa, como foi esse processo de conhecimento dessa vaga e como eu consegui. Darei uma introdução, falarei de todos os momentos que eu achei mais importantes durante esse estágio, concluirei e mostrarei as diferenças. Bom, a empresa Lógica Sistemas é uma empresa que está no mercado há bastante tempo. Alguns outros alunos do nosso setor já fizeram estágio lá, todos saíram muito bem, todos tiveram bons frutos, que eu sei alguns trabalham já em algumas empresas, por exemplo, a Motorola, na PicPay, entre outras empresas grandes ali no mercado, e ela é uma empresa dedicada a desenvolver softwares para provedores de internet, logo está completamente vinculado a telecomunicações. Bom, essa oportunidade de estágio surgiu a partir do momento em que eu estava pagando a disciplina com um conhecido e ele me achou um pouco desenrolado na questão de programação e fui convidado a prestar ele recomendou que eu concorresse a essa vaga. E não foi somente uma indicação, porque para escolher essa vaga foram abertas algumas vagas nessa empresa para estágio e por eu já ter um conhecimento prévio de algumas linguagens de programação, me atraiu mais conseguir o estágio voltado à área de programação. Nesse processo seletivo, tiveram algumas questões de raciocínio lógico e uma pequena provazinha de conhecimento que eu dominava minimamente alguns conceitos a respeito de PHP, Python, JavaScript, Docker e Zabbix. E a princípio eu iria ficar meio que trabalhando junto com o pessoal do monitoramento nos Zabbix. Mais à frente vou mencionar. Aí comecei minhas atividades em 2022, conhecendo a principal ferramenta que eles tinham, que era o ERP, que é uma tecnologia que todas as empresas precisam, e como eles eram voltados a provedores de internet, era um ERP próprio para provedores de internet. Então, assim que eu comecei a estagiar lá, precisei me aprofundar bem mais em linguagem de programação, porque era necessário, e quando, a partir do momento em que você começa a ver como funciona esse mercado de trabalho, como você vê como as pessoas trabalham em equipe, e vê que não é somente uma ferramenta que é usada para construir toda uma plataforma e todo o sistema de uma empresa, porque precisa de uma linguagem de programação, precisa de um banco de dados, precisa estar tudo vinculado a um framework determinado pela empresa para aquela ferramenta. Então foi muito importante, tive que aprender. Bom, aqui está o layout principal da ferramenta do ERP da empresa Lógica Sistemas, que aqui é um dashboard onde os administradores conseguem ver a questão financeira da empresa. Tem um outro menu que tem os contratos da empresa, que eu vou mostrar mais à frente, onde uma das atribuições que eu tive que fazer lá foi migrar alguns dos relatórios que os provedores de internet tinham, que eram programados e construídos em um PDF, e eu tive que transformar eles para FPDF, porque por ser um provedor de internet, ele às vezes precisa gerar muitos boletos, e com isso eu tive que aprender sobre os equipamentos que eram utilizados para poder aplicar nos relatórios, porque eles utilizam muito o SCM, que é meio que uma prestação de serviço acomodado, que é emprestado o equipamento e depois eles pegam de volta. Então, eu tive que aprender esse FPDF para poder modificar todos esses relatórios e aprender um pouco mais dos equipamentos utilizados pelos provedores de internet. Aí tem toda a questão financeira, tem toda a questão do suporte que as empresas prestam para os seus clientes,
parte de vendas que o provedor vende para cada cliente, tem a questão dos produtos, onde eram listados todos os produtos que a empresa tinha e poderia oferecer aos clientes. E o mais importante é que cada um desses menus se tem um banco de dados por trás, não pequeno, mas sim muito grande, com muitas informações, e há uma comunicação entre todos esses bancos de dados para o cliente poder ver essa informação nítida. Então, no menu provedor, eles conseguiam fazer aquele pool de IPs e distribuir para cada cliente dinamicamente, não necessariamente precisava fazer manual para cada cliente que fosse vendido a internet em si. Aí tinha a questão de telefonia, que também era uma ferramenta que eles utilizavam para a venda de aparelhos telefônicos. Passavam também pela fibra óptica, né? Eles não precisavam ter um cabo dedicado a isso. Eles conseguiam aplicar. Questão de usuários, quem iria conseguir acessar o sistema para poder monitorar essas questões, e cada menu desse é limitado para cada tipo de usuário, né? Tem a questão da permissão atribuída. Os relatórios, que eram uma consulta muito grande no banco de dados, eu preferi não trazer, porque eu tive que fazer também, aprendi a fazer, preferi não trazer para não ficar um slide muito pesado, com muita informação, mas todos esses relatórios, tanto de funcionários, quanto de clientes, quanto de resultado que a empresa estava tendo, era possível gerar, sim, como um relatório. Alguns alarmes também a empresa possuía, através de algumas ferramentas inclusas na plataforma, como se algum cliente perdesse o acesso, como se alguma fibra fosse rompida, né? Poderia ter essa perda de comunicação. Era gerado um alerta para o provedor de internet para ele mandar os técnicos lá e fazer essa substituição. E alguns gerais aqui, que era onde eu também construí um parâmetro que eles chamam lá, que a respeito de se você queria habilitar alguma coisa na plataforma, você habilitava nessas configurações gerais. Caso você não quisesse ou quisesse algo, bastava habilitar um parâmetro. Isso é uma imagem própria do sistema, foi de um cliente teste, né? Foi autorizado pela empresa para eu trazer essas imagens, mas eu usei todas como um cliente teste, no caso o Lógica Teste. Bom, aqui é um exemplo de um contrato, onde eu fiz a mudança do PDF para o FPDF para construir esse relatório, e ele não ser um relatório preenchido manualmente, onde as informações e as configurações que você bota lá no RP são diretamente modificados aqui nesse relatório. Por exemplo, os equipamentos que vão ser entregues via acomodar, o nome da empresa, que ele era atribuído diretamente, o nome do cliente, os valores que eram os valores atribuídos no contrato, o nome do cliente, enfim, todas essas informações para serem criadas dinamicamente, porque isso agiliza bastante o processo. E a principal questão é que, com o FPDF, a gente conseguia gerar vários contratos sem trazer uma lentidão para o sistema, que o DOM PDF deixava bem mais pesado e tinha algumas limitações de design também. Então, com o FPDF a gente conseguiu lidar com vários problemas e facilitou bastante o nosso trabalho. Inclusive o local, o dia, o mês e o nome da empresa para quem estava sendo prestado serviço, isso aqui vinha via banco de dados, onde já estava armazenado lá e aqui era preenchido automaticamente. Isso é um contrato de instrumento particular de comodado, aquele equipamento que você pega emprestado com a empresa e depois eles te devolvem. Bom, ali foi meu primeiro momento na empresa, né? Onde eu tive que me aprofundar bastante no RP, aprender bastante sobre ele. E aqui foi meu segundo momento na empresa, onde foi me apresentada uma nova ferramenta, que era o Logica Flow. Essa ferramenta era uma ferramenta exclusiva para monitoramento. E aqui era assim que se abria a ferramenta, víamos essa informação aqui, que é uma tela bem recheada de informações e muito importante para um provedor de internet, onde a gente tinha um menu lá em cima,
ali que a gente conseguia abrir e via essa tela aqui, aqueles 3 pontinhos lá em cima, que onde o primeiro era dedicado aos dashboards, o segundo era dedicado ao monitoramento de log de CGNAT e o terceiro era dedicado a gerar relatórios. Quando você clica ali no tráfego por roteador, é aberto essa guia aqui, onde você conseguia fazer um monitoramento de vários aspectos do provedor de internet, desde verificar se estava acontecendo um ataque, por exemplo, dentro da empresa, como os ataques tipo DDoS, TCP/SYN, entre outros, esses 3 primeiros aqui, do ICMP, entre outros. Aí selecionávamos um desses dashboards e aqui a gente conseguiria monitorar as informações que eram relevantes para nós e para os clientes também, tomarem decisões a partir desse ponto. Aqui eram listados o ASN, que estava enviando informações para aquele roteador específico. Aqui era a quantidade de tráfego que estava havendo, né? Tanto de entrada quanto de saída. Então, tinha algumas pequenas opções que a gente poderia selecionar, como lá em cima tinha a opção de favoritar o dashboard, também como delimitar o tempo que isso aqui iria aparecer, porque esse gráfico aqui é de um instante de tempo, que era delimitado pelo usuário. E aqui era a quantidade de banda que estava sendo trafegada naquela rede. Então, o usuário conseguia fazer esse monitoramento, assim como nós, né, como estagiário, conseguia ver se estava havendo algo de diferente, que a gente poderia tomar alguma decisão a respeito, informar e ajudar o provedor de internet a melhorar a sua comunicação com os clientes e trazer um melhor resultado. Então, conseguíamos também trocar de idioma, foi algo bem legal que eu vi o pessoal fazer. Tem a parte também de log de CGNAT, que é algo que eu não tinha ouvido falar aqui na faculdade, a fundo, mas lá eu consegui ver e enxergar que realmente os provedores de internet precisam armazenar essas informações, porque algumas vezes aconteceram de chegar cartas realmente da polícia solicitando informação de usuário que fez algo malicioso dentro da rede, né? A gente vê que cada dia que passa, infelizmente, as pessoas ficam utilizando pirataria, né? Às vezes até questão de pornografia e coisas pesadas realmente, e a polícia trabalha ativamente conseguindo monitorar esses logs. Elas pegando essas informações, elas informam ao provedor de internet que elas querem saber qual usuário estava utilizando aquela determinada porta para eles conseguirem chegar até quem foi o criminoso, né, que fez determinada coisa. Então aqui a gente também conseguia delimitar a quantidade de tempo que a gente queria saber do log de CGNAT. Tinham 2 modos que eles tinham de analisar, né? Eles tinham alguns provedores que utilizavam o limite de portas para cada cliente. Um cliente vai ficar lá na porta entre a porta 2000 e a 2100. E tinha outros que ficam atualizando constantemente essa porta por cada usuário. Logo, essa que delimitavam as portas para o cliente consumiam bem menos espaço, armazenamento. Já os que utilizavam a porta dinâmica toda hora que o cliente encerrava a sessão e gerava uma nova, eram bem mais detalhadas, mas consumia muita memória. Foi muito interessante que eles tenham ver sobre isso aqui. Aqui é um pouco mais de detalhes a respeito do que os gráficos mostravam, né, diretamente. Aqui era a questão do volume do tráfego, como eu mencionei, o tempo analisado. Aqui a gente poderia configurar o gráfico, as interfaces que a gente queria monitorar, os ASNs que a gente queria monitorar, as portas que a gente queria monitorar. Então era possível com a configuração. E tinha também a opção de, como era uma página aberta onde você pode colocar vários gráficos ao mesmo tempo e não ficar sujo, você poderia minimizar e ver somente o que te interessava. Uma parte interessante que eu aprendi bastante a utilizar o terminal Linux, né? As
gente tem um pouco de medo a respeito de acessar essa tela preta no começo. Não sabemos muito bem o que pode ser feito, mas com o ambiente te ajudando a utilizar o terminal Linux, você perde o medo e fica bem simples. Como é algo empresarial, fica muito melhor você somente entregar via linha de comandos do que você olhar uma telinha e ver o sistema ficar mais pesado. Aqui foi um exemplo de alguns comandos que eu dava constantemente, vendo o armazenamento, principalmente ali do Logicaflow, porque como todos aqueles gráficos eram leituras de logs e logs grandes, periodicamente era necessário haver uma limpeza, né, para que esses dados não ficassem muito grandes e comprometessem a máquina. Então foram criados alguns comandos, né, por exemplo, um cron e também uma consulta no banco de dados para que houvesse uma rotina de limpeza, né, dessas informações, para que não lotasse a informação. E aqui, por exemplo, era os logs de CGNAT de um cliente específico. Sabemos que essa lei muda geralmente, mas há pouco tempo atrás todos os provedores de internet tinham que ter 3 anos de log de CGNAT armazenado. Então, posteriormente, somente necessaria de 1. Isso foi passado e a gente fez essas novas configurações para apagar automaticamente essas informações. Então, tive sim boas práticas, né? Para eu não ter que fazer operações todo dia manualmente, digitar um comando manualmente. Fui muito instruído a utilizar mecanismos de automação, e o que eu achei mais legal foi o cron, que mesmo rodava comandos no terminal Linux automaticamente sem eu precisar ficar tendo que digitar. Toda a equipe trabalhava com repositórios via Git, onde todo mundo dava o pull e push após começar a sua demanda e finalizar, e todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo e o que tinham subido de atualização. E todas essas atualizações somente subiam com permissão do supervisor geral lá, que era, no caso, era o Wesley, que é o supervisor. Teve uma parte muito interessante que eu também gostei muito, foi quando eu pude trabalhar também, né, pude estagiar ali junto com os técnicos que estavam implementando caixas de terminação ópticas nas ruas e vendo a questão de perca de sinal, né, de atenuação de sinal na rota que eles tinham feito, e tinha alguns pontos que estavam dando acima do permitido e os clientes estavam tendo certos problemas. E aí foi um momento onde eles perguntaram se eu tinha interesse, né? Eu, obviamente, eu tenho interesse sim. E falaram, pô, então vamos nos ajudar ali. Fui ajudar eles fazendo essa medição, utilizando o ATDL, que eu já tinha ouvido falar em algumas disciplinas. Só que, infelizmente, a gente não pôde ter um contato direto com a ferramenta e nem pôde, se a gente nem teve, nem pôde aplicar e saber como é que ela funcionava. Então, achei muito interessante a utilização do equipamento, onde também pude olhar e ver como funciona o backbone ali. Aqui é um pack de fibras ópticas, né, sendo redirecionadas para os clientes, para as caixas de terminação. Vi também e pude também fazer a fusão de fibra óptica, achei legal. Questão de conhecer os conectores, qual a necessidade de cada um, quando aplicar cada um deles. E além de trabalhar com isso aqui, braçalmente, né, tudo o que era feito pelos técnicos eram também controlados pelo RP, porque lá eles tinham um controle total de cada porta, do que passava em cada porta, e toda a informação era armazenada tanto no banco de dados SQL, como também estava sendo construído com o Elasticsearch algumas informações que os roteadores e os switches exportavam para eles, né, vinha um comando bem comprido, e eles faziam um JSON para atribuir cada informação ao seu devido local. Pude ter acesso também ao microchip da empresa que ele utilizava,
onde a gente conseguia ver todos os clientes que estavam tendo acesso. Lá eles utilizavam o PPoE para cada usuário, onde a gente conseguia ver o quanto cada cliente estava consumindo de internet, também conseguia configurar novos clientes. Aqui era um pool que foi feito para administrar as principais comunicações da empresa manualmente. Aqui foi uma rota feita para um dos clientes na época. Bom, aqui foram alguns dos desafios enfrentados. Essa imagem aqui foi um desafio muito grande para mim, que eles me deixaram essa responsabilidade de tentar descobrir o porquê essa informação estava vindo num formato que o sistema não sabia o que era essa informação, não conseguia interpretar essa informação. Porque as informações chegavam via JSONs, eram informações que a gente conseguia ler normalmente, só que isso aqui estava codificado. Demorei bastante, mas cheguei na conclusão que era um problema no quem estava exportando os dados, que era, no caso, o cliente tinha configurado errado a máquina dele e a gente ajudou a desvendar esse problema. Então, isso foi a questão de uma manutenção, né, do desenvolvimento do flow, algo que eu tive que descobrir. A questão de entender os logs do sistema, a questão do IPv6 também fosse maior. O uso do OTDR, a fusão de fibra, por eu nunca ter feito, né, já tinha crimpado o cabo RJ45, mas nunca tinha feito uma fusão. Normalmente achei bem difícil, inclusive, não é simples. Tem que valorizar os técnicos que estão ali na rua, no sol, fazendo aquilo. Se bem que o equipamento ajuda bastante, quando ele é mais novo, mais atualizado, fica bem mais fácil de trabalhar. A gestão de infraestrutura de dados, eu nunca tinha trabalhado, nem visto um banco de dados tão grande e repleto de informação como lá, era muito grande mesmo. Inclusive, uma consulta que você fizesse um pouquinho errado poderia travar o sistema inteiro. Então eu tinha algumas limitações que eu não poderia dar qualquer comando, e se rodasse, consumisse determinado memória, minha consulta era matada, era morta instantaneamente para não comprometer o sistema da empresa. E a questão das automações via Linux. Achei bem desafiador, porque toda a ideia que você tinha, tudo que você poderia pensar em ajudar a empresa, alguém não ter que fazer aquele trabalho braçalmente, você criava algum tipo de automação para não precisar fazer manualmente novamente. E o sistema foi melhor. Bom, aqui foram algumas das matérias que eu pude ver que tive, sim, me agregou bastante a poder trabalhar lá. Então, a questão da rede de computadores, a configuração de equipamentos, como eu mostrei anteriormente, e entender um pouco sobre como funciona o tráfego de rede, sobre a disciplina comunicações óticas também, a questão de ver como funcionava a fibra, a questão de cabeamento estruturado, né, a instalação e a organização da infraestrutura ali, tanto da empresa quanto dos clientes, programação orientada a objetos, né, desenvolvimento de boas práticas de programação. O projeto que eu tinha feito na faculdade foi o Mini CIGA, e lá realmente era um sistema ativo funcionando para vários clientes. A questão de banco de dados também foi utilizar consultas, né, um pouco mais pesadas, grandes. Bom, concluindo, tive sim uma integração teórica e prática, eu consegui enxergar muitas das coisas que eu estudei aqui na faculdade, consegui enxergar presentes dentro da empresa. Tive um desenvolvimento técnico muito bom, porque eu pude ter contato direto com profissionais da área. Só tenho a agradecer a equipe, que teve um apoio constante, eles sempre estiveram do meu lado, me ajudaram em todas as dificuldades, e que a gente não precisa ter medo do mercado de trabalho, que dentro das empresas eles sempre prestam ajuda, e o trabalho de equipe é muito funcional. Tive um desenvolvimento profissional muito bom, porque posteriormente eu consegui trabalhar como desenvolvedor da empresa que é junto, que é a Natal Fibra, Natal Fibra. E tive a questão da responsabilidade, que eles me atribuíram funções
ao vivo ali, ativamente, na hora que eu tinha que solucionar o problema para os clientes, né, que não era, eu acho que não cabia nem ao estagiário, mas eles que queriam me desafiar e eu acredito que eles estipularam um tempo para eu conseguir resolver essa situação, que se eu não resolvesse eles iriam intervir e resolver o problema. É muito bom trabalhar em equipe, um trabalho positivo, eles me ajudaram muito, só quero agradecer. Uma base muito grande para o futuro, como engenheiro de telecomunicações, porque, querendo ou não, o telecom trabalha diretamente com programação. A gente não consegue enxergar hoje o mercado de trabalho de engenheiro de telecomunicações sem envolver programação. Então, me ajudou muito, com uma base muito sólida. Eu acredito que eu sou muito mais confiante, algo que eu não imaginaria ver em nenhum outro lugar, eu consegui aprender lá. Só tenho a agradecer à equipe do Lógica Sistemas, que me ajudaram, estiveram juntos, e aos professores que estão aqui, e o professor Márcio, que me guiou aí nessa trajetória. As referências que eu usei foram o próprio sistema do Lógica, né? Ele não tem algumas imagens que não são disponibilizadas em locais nenhum, mas foi permitido que eu utilizasse aqui, e algumas dessas informações foram tiradas do próprio site deles. Obrigado. Para mais informações, só